Olá, estamos de volta nesta terça-feira, 24 de maio. Marião Dória, boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Vamos conferir os destaques dessa edição. Polícia Federal deflagra a 30ª fase da Operação Lava Jato e cumpre mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ministro do Planejamento, Romero Jucá, deixa ministério após gravações sobre pacto para deter Lava Jato. Congresso vota hoje nova meta fiscal do governo Temer. Maio Amarelo, a ação do governo quer conscientizar motoristas e pedestres. Autoridades do Egito dizem que restos humanos sugerem explosão em avião da Egyptair. Grécia começa a desocupar maior campo de refugiados do país. Idosos conectados às vantagens da internet para a melhor idade. E a gente começa essa edição falando da Operação Lava Jato, que chega à sua 30ª fase hoje. A Polícia Federal cumpre mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eduardo Aparecido e Flávio de Oliveira, sócios de construtora de fachada usada para viabilizar pagamento de propina na Petrobras, foram presos. O esquema ocorria por meio de contratos fictícios com fornecedora de tubos. A Polícia Federal cumpre 39 mandados judiciais, sendo 2 de prisão preventiva, 28 de busca e apreensão e 9 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A ação, batizada de Operação Vício, foca as investigações do esquema de corrupção e lavagem de ativos decorrentes de contratos firmados com a Petrobras. A operação mira funcionários da estatal, agentes públicos e políticos. 3 grupos de empresas são investigados por terem se utilizado de operadores e de contratos fictícios de prestação de serviços para repassar a Petrobras. Também estão sendo cumpridos mandados para apurar pagamentos indevidos para aquisição de navios sondas. O ex-ministro José Dirceu e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, voltaram a ser citados nesta operação. Ambos já foram condenados pela Lava Jato. O Ministério Público Federal apurou nas investigações da 30ª fase da Lava Jato que empresas pagavam propina em troca de vantagens. E o ex-ministro José Dirceu era beneficiário de parte da verba indevida. O procurador do Ministério Público Federal, Roberson Pozobon, afirmou que partia dos empresários a iniciativa do pagamento de propinas. As empresas fornecedoras de tubos Apollo e Confab procuraram diretores da Petrobras para serem contratadas pela estatal. Os contratos celebrados pelas duas empresas somam mais de 5 bilhões de reais e as propinas pagas pagam de 40 milhões de reais. Além da diretoria da estatal, parte do valor também ia para as mãos de um grupo de políticos, entre os quais do ex-ministro José Dirceu. No momento em que havia um represamento de pagamento de propina por parte de Júlio Camargo, foi o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, que indicou a empresa como uma forma de receber. Além disso, essa empresa, a Credencial, ela celebrou com a própria JD Consultoria, ou seja, a empresa do José Dirceu, só que isso foi um pouco antes dos pagamentos recebidos da Credencial, ela celebrou um contrato de consultoria por meio do qual ela repassou à empresa JD cerca de R$170 mil. E o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou hoje em uma reunião com líderes de partidos da base aliada no Palácio do Planalto que seu governo tem sido vítima de agressões psicológicas. No encontro com os aliados, Temer anunciou medidas para tentar conter o crescimento dos gastos públicos e retomar o crescimento da economia brasileira. Temer pediu o apoio dos políticos para voltar à meta fiscal que está prevista para hoje. Michel Temer pediu um esforço para aprovar a meta fiscal. Ele diz que a medida vai melhorar as condições de governar. Eu estou pedindo aos senhores que se esforcem o quanto possível hoje. Quando você tem uma ampla maioria e uma minoria discorda, a ampla maioria há de prevalecer. Acho que é uma coisa importante para o Executivo, reitero, e igualmente para o Legislativo, até para dar ao país aquela sensação de uma certa tranquilidade governamental do Executivo e do Legislativo. Temer também disse que, apesar de ser interino, o governo não deve ficar paralisado. Ao contrário, o que nós devemos fazer é produzir todos os atos e fatos que possam levar o governo adiante, aconteça o que acontecer lá para frente. E não podemos ficar paralisados.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, propôs um teto para conter as despesas públicas. Se a medida for aprovada, ele garante que a despesa vai chegar a zerar. Isto vai significar que as despesas públicas que cresceram de forma acentuada nos últimos anos, né? O crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo central de 97 a 2015 foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso a um crescimento real zero, isto é, apenas a inflação, né? Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas, exatamente para que seja respeitado esse teto. Romero Jucá durou só 12 dias no cargo. O ministro do Planejamento foi a primeira baixa do governo Temer. Gravações sugerindo um pacto para deter a Operação Lava Jato derrubaram Jucá. O principal articulador do governo no Congresso saiu de cena antes mesmo do primeiro ato no Congresso, que é a votação da meta fiscal. O governo do presidente interino Michel Temer sofreu nesta segunda-feira um grande terremoto que acabou com o licenciamento do ministro do Planejamento, Romero Jucá. O senador foi alvo de denúncias da Folha de São Paulo, que citou gravações em que ele sugere ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, um pacto para impedir o avanço das investigações da Lava Jato sobre o PMDB. De acordo com a reportagem, em um dos trechos da gravação, Jucá disse que era preciso mudar o governo para estancar o que chamou de sangria. Jucá se justificou dizendo que se referia ao cenário da economia do país e não a uma paralisação da Lava Jato. Em entrevista nesta segunda-feira, Jucá afirmou que vai se licenciar até o Ministério Público se manifestar sobre o assunto. Com a exoneração, Romero Jucá volta ao Senado hoje. O presidente em exercício, Michel Temer, divulgou uma nota sobre a saída de Romero Jucá, em que fez elogios a ele. Michel Temer disse que Jucá realizou um trabalho competente e dedicado no correto diagnóstico da crise financeira e na formulação de medidas econômicas a serem tomadas. O presidente em exercício também disse que espera que Jucá continue ajudando o governo federal, o que considera uma intensa capacidade política. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, nas conversas ocorridas em março, o senador Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, falam que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga os dois. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot está sendo pegado, e acho que eu estou dando. Tem que encontrar uma maneira, você tem que ver com o seu advogado, como é que a gente pode ajudar. Tem que ser político, não organiza a situação presidencial. Se a política, como é a política? Tem que resolver essa p***, tem que mudar o governo para poder estancar essa família. E depois de vários protestos, o governo interino, Michel Temer, decidiu recriar o Ministério da Cultura. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. O Ministério da Cultura fica com Marcelo Caleiro, que já havia sido anunciado como secretário da pasta. A classe artística criticou a transformação do ministério em uma secretaria e Michel Temer reconsiderou o fechamento da pasta. A edição extra do Diário Oficial também trouxe a nomeação de José Mendonça Filho como ministro da Educação e a designação de Luiz Carlos Alves Júnior como substituto eventual do advogado-geral da União. E olha só, o ex-governador de Roraima, Neudo Campos, se entregou à polícia na madrugada de hoje. Campos deve ser conduzido à sede da Polícia Federal. Ele foi condenado por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas. O ex-governador, marido da atual governadora de Roraima, Sueli Campos, teve a prisão decretada na última quinta-feira. Ele foi condenado por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas, conhecido como escândalo dos gafanhotos. O Tribunal Regional Federal revogou a liminar que o mantinha em liberdade. A adjunta da Secretaria de Assuntos Internacionais, Fátima Araújo, foi presa em casa. Ela é suspeita de coordenar o esquema de fuga do ex-governador. E agora vamos aos destaques econômicos de hoje. Vamos conferir os números da economia nesta terça-feira, de olho na cotação.
o dólar tem desvalorização de 0,88%. Está cotado a R$ 3,53. O euro tem queda de 1,19%, cotado a R$ 3,96. Já a Bolsa de Valores opera em alta de 0,67%, aos 49.660 pontos. O gasto de brasileiros no exterior foi o mais baixo para abril desde 2009, somando 1 bilhão e 70 milhões de dólares. Segundo o Banco Central, a queda tem relação com a alta do dólar e a recessão da economia brasileira. Nunca é demais falar: se beber, não dirija e respeite a sinalização. Por isso que neste mês de maio a conscientização no trânsito está em destaque. A ideia é chamar a atenção dos motoristas para o alto índice de mortes no trânsito e sensibilizá-los para uma mudança de atitude. Pedestres, ciclistas e motoristas devem fazer sua parte por um trânsito melhor. É justamente esta a proposta do Maio Amarelo, uma ação que envolve o governo federal e a sociedade civil para promover no cidadão uma mudança de atitude. Eu presto atenção na hora de atravessar, né? Naquelas que não tem o sinal, eu peço permissão para atravessar. O respeito tem que vir dos dois lados. O ciclista sabe ter que fazer e o motorista também sabe, né? Quando tem um ciclista, manter pelo menos uma distância de 1,5 m, esperar a pessoa passar. Eu saio de casa como profissional do trânsito para dirigir. Acho que o fator principal chama-se atenção. Dirigir para mim e para os outros, porque tem muita gente que não consegue. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Trânsito, o Maio Amarelo realiza ações preventivas, como palestras e divulgação de material educativo. A Convenção Internacional da ONU, com todos os seus países membros, elegeu 2011 a 2020 como a década de redução de 50% dos acidentes graves e mortes em todo o mundo. Então, por isso que o maio. E o amarelo por quê? Porque o amarelo é a cor da placa de advertência, que lhe adverte dos riscos nas rodovias, nas estradas, nas ruas. No Brasil, o assunto é considerado pelas autoridades como um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra, em média, 45 mil mortes todos os anos em decorrência da imprudência no trânsito e já ocupa o 5º lugar no ranking mundial. Tem condutor que acha que dá, ao mesmo tempo, para atender celular e dirigir. Gente, isso é de uma insanidade completa. É mesmo, né? Não dá. E agora a gente vai falar de futebol. Teremos rodada cheia do Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Como todo começo de competição, ainda há muito sobe e desce nas posições dos times. Nenhum clube conseguiu 100% de aproveitamento neste início de campeonato. E vamos ao que interessa, aos confrontos válidos pela 3ª rodada. Amanhã, em Juiz de Fora, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. O Santos vai a Florianópolis encarar o Figueirense. Volta Redonda será palco de Flamengo e Chapecoense. América Mineiro e Vitória travam duelo em Belo Horizonte. O Palmeiras recebe o Fluminense. E o São Paulo vai até a capital do Paraná enfrentar o Coritiba. E o líder Santa Cruz recebe o Cruzeiro no Recife. Na quinta tem mais às 11 horas da manhã. O Corinthians recebe a Ponte Preta em Itaquera. À tarde, o Inter mede forças contra o Sport no Beira-Rio. E Atlético Mineiro e Grêmio encerram a rodada no Independência. Neste momento, no G4 estão o líder Santa Cruz, do artilheiro Grafite, que tem 4 gols. Em segundo vem a Chapecoense, seguida pelo Fluminense e o Atlético Mineiro. Mais detalhes do Brasileirão daqui a pouco com a equipe do Hit Sports. É isso aí. Veja a seguir, autoridades do Egito dizem que restos humanos sugerem explosão em avião da Egyptair. E ainda idosos conectados, as vantagens da internet para a melhor idade. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta para falar do clima. Vamos dar um giro pelo país e conferir a previsão para algumas cidades. E olha só que essa terça-feira será muito fria no centro-sul do país devido à influência de uma forte massa de ar polar que se desloca aí pela região.
É isso mesmo, vamos começar por onde está mais quente, no nordeste do país. Temos imagem de Natal no Rio Grande do Norte, esta é a praia de Ponta Negra, onde ao fundo podemos ver o Morro do Careca. Muitas nuvens no céu da capital Potiguar, que tem previsão de chuvas fortes ao longo do dia. Faz 29 graus, que é a máxima prevista para hoje. Agora é a vez de São Paulo, fria São Paulo, na imagem a Avenida Washington Luiz, que beira o aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Fluxo intenso de veículos em ambos os sentidos. A CET registra agora 20 quilômetros de vias com lentidão, sol entre muitas nuvens por aqui, viu? E vale destacar que teremos a madrugada mais fria do ano nesta terça-feira. Segundo o CGE, os termômetros variam em torno de 9,3 graus. As baixas temperaturas devem continuar com possibilidade de garoa à noite. Faz 16 graus agora e a máxima deve chegar aos 18. De olho agora no Rio de Janeiro, esta é a orla de Copacabana, trânsito carregado na Avenida Atlântica. Mar agitado e muitas nuvens no céu da capital fluminense. Pode chover fraco no fim da tarde e à noite. Os termômetros registram 23 graus, que é a máxima prevista para hoje. E agora vamos para Curitiba. Essa daí é a Praça Carlos Gomes, no centro. Céu nublado em toda a região da capital catarinense, onde há uma pequena chance de chuva fraca à noite hoje, viu? Faz 15 graus, que é a máxima prevista para hoje. Vamos encerrar o nosso giro com muito sol, mas também muito frio. Na imagem, a Praça Central de Urupema, em Santa Catarina. A cidade, que fica na Serra Catarinense, amanheceu com registros de 3,8 graus negativos e geada. Neste momento faz 9 graus, a máxima não deve passar dos 12 e a noite pode chegar aos 2 graus. Chuva mesmo só na sexta-feira. E agora vamos aos destaques internacionais. Os restos de corpos recuperados até o momento de destroços do avião da Egypt Air sugerem que houve uma explosão a bordo. O anúncio foi feito nesta terça-feira por uma fonte egípcia de análise forense e fontes da investigação. A autoridade usou como base a análise do tamanho pequeno dos pedaços de corpos recuperados do local no mar Mediterrâneo. Investigadores ainda não encontraram traços de explosivos que poderiam sugerir que a queda do avião tenha sido causada por uma bomba. O avião da Egypt Air fazia a rota entre Paris, na França, a cidade do Cairo, no Egito, quando desapareceu com 66 passageiros a bordo. E a polícia da Grécia iniciou hoje a retirada de imigrantes da região de Idomeni. A ação pode demorar 10 dias, segundo a polícia. A operação de evacuação de quase 9 mil pessoas do campo de refugiados de Idomeni, na fronteira entre Grécia e Macedônia, acontece de maneira lenta. 4 ônibus com 400 migrantes deixaram o campo desde o início da operação. A polícia impediu a aproximação dos jornalistas. Os repórteres ficaram a 3 quilômetros do local. Ao menos 700 policiais participam na operação. Um helicóptero sobrevoa o local, onde muitas famílias vivem em condições de extrema pobreza há 3 meses. As forças de segurança pediram aos migrantes que abandonassem as barracas e embarcassem nos ônibus. Eles serão levados para um abrigo na cidade de Salônica, a segunda maior da Grécia. Um policial de Baltimore, nos Estados Unidos, acusado de ter provocado a morte de um jovem negro em 2015, foi absolvido nesta segunda-feira. O veredito gerou protestos diante do tribunal. Um policial de Baltimore, nos Estados Unidos, foi absolvido nesta segunda-feira no caso de Freddie Gray, um jovem negro morto em 12 de abril de 2015, depois de ter sido ferido mortalmente quando era interrogado. Edward Nero, um dos 6 policiais julgados separadamente, foi declarado inocente das 4 acusações formuladas contra ele pela morte de Gray. Ele agora será alvo de uma investigação administrativa do Departamento de Polícia. Diante do tribunal, manifestantes rejeitaram o veredito, gritando: "Sem justiça não há paz". Gray sofreu uma fratura das vértebras cervicais enquanto era transportado pela polícia a uma delegacia. Os policiais acusados, 3 brancos e 3 negros, incluindo uma mulher, sustentaram a versão de uma morte acidental. Autoridades mexicanas e peritos independentes iniciaram hoje a exumação de centenas de corpos enterrados em uma fossa no estado de Morelos, vizinho à cidade do México. A fossa foi encontrada durante buscas da família de um comerciante sequestrado em maio de 2013 e encontrado um mês depois em um barranco.
Na ocasião, o corpo foi identificado pela família, mas não pôde ser sepultado por insistência da promotoria em fazer perícia. Alguns meses depois, porém, o corpo sumiu dos registros. Após 3 meses de muitas denúncias, um funcionário revelou que ele havia sido enterrado em uma fossa reservada para pessoas mortas que não eram procuradas. Após a descoberta, muitas famílias de desaparecidos pediram que o local fosse investigado para a identificação de outros possíveis enterros irregulares. O Ministério Público anunciou que 116 corpos foram enterrados nessas covas, mas ativistas duvidam da veracidade do registro oficial. A ONU e outras organizações civis estimam que exista ao menos 20 mil desaparecidos no México. A internet tão necessária para os dias atuais faz muito tempo que já virou um brinquedinho preferido das crianças e boa parte dos pais também, né, Marião? Pois é, Mari. Mas a outra turma do outro extremo, os idosos, perceberam mais vantagens ainda na conexão. Encontraram na navegação uma ferramenta importante de inclusão social. Quem vê Dona Etsuko, de 77 anos, de olho no celular, não imagina que ela já domina com tranquilidade o uso das redes sociais e do WhatsApp. Ela até conversa com os parentes no Japão, tudo na língua deles. Cleusontina, de 72 anos, também não fica atrás. Conversa com toda a família pelo WhatsApp e ainda tem página no Facebook. Para ela, a vida ficou mais fácil com a tecnologia. Eu tenho uma facilidade, sabe por quê? Por causa dos netos. Eles são universitários, outros já são formados, né? Então eu não quero ficar para trás, né? Então eu sempre, quando não estou sabendo alguma coisa, eu falo, vem aqui. Então eles vêm lá, não, vó, é assim, assim, vai me ensinando, né? Eu venho aprendendo. Essas duas aposentadas participam da oficina de inclusão digital oferecida de graça pelo Serviço Social do Comércio. A ideia aqui é facilitar o acesso dessas pessoas às mídias digitais para que se comuniquem melhor. É extremamente importante para o idoso, além da inclusão dele, da comunicação dele, do lazer que a internet pode trazer para ele, assim como do contato com a família, porque muitos têm filhos que residem em outros estados, em outros países, e facilita muito o fato dele poder mandar um e-mail, anexar uma foto, que é o que eles estão fazendo aqui hoje, né? Então ele tira essa foto da atividade que ele está fazendo, ele encaminha. Então, assim, inclui o idoso dentro do contexto familiar dele. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os idosos representam 18,4% de todos os internautas do país, um número ainda pequeno. Entre os anos de 2005 e 2011, o número de pessoas com mais de 50 anos deu um salto de 222% no país, segundo os dados do IBGE. Mas, apesar deste crescimento, essas pessoas ainda estão na faixa etária que menos utilizam os recursos da internet e, principalmente, as redes sociais. É o medo que a informática ainda traz, né? Porque, assim, a dificuldade, porque ele não foi criado, ele não nasceu com essa tecnologia. Então, aí ele tem que agora ser inserido nesse processo e, logicamente, que tudo que é novo causa um pouquinho de medo. Ainda bem que neste grupo todo mundo quer aprender. Dona Shirley, de 78 anos, ganhou o celular há uma semana e veio aprender a mexer com ele. Para ela, é importante estar sempre exercitando a memória. A turma fala, mas para quê? Para que a senhora, com essa idade, a senhora vai forçar? E você sabe que, inclusive, do meu exemplo, eu já tenho outras senhoras que estão perguntando que horas que tem essa aula, porque eu também, meu filho não quer me ensinar, meu neto também diz que é besteira. Então eu quero aprender. Seu Aldo, de 73 anos, sempre gostou de fotografia. Agora está aprendendo a editar fotos no tablet. A foto não é só apertar o botão, você tem que ter também sensibilidade, né? Não é só chegar aqui e apertar, você tem que enquadrar, né? Ver o que tem no fundo, o que não tem no fundo. Você tira a foto, de repente tem uma lata de lixo lá atrás, né? Então... O senhor está aprendendo a editar as fotos? Editar a foto, melhorar, né? Tirar as imperfeições da face, né? Sabe, vai pintar aí uma exposição aí um dia? Um dia, né? Talvez, né? Pode ser, né?
E essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde e até amanhã.